do Enem de 2022. Seu enunciado é: o manual de uma ducha elétrica informa que seus 3 níveis de aquecimento, morno, quente e superquente, apresentam as seguintes variações de temperatura da água em função da sua vazão. Utiliza-se um disjuntor para proteger o circuito dessa ducha contra sobrecargas elétricas em qualquer nível de aquecimento. Por padrão, o disjuntor é especificado pela corrente nominal igual ao múltiplo de 5 amperes imediatamente superior à corrente máxima do circuito. Então temos informação que talvez venha a ser importante. A corrente nominal igual ao múltiplo de 5 amperes igualmente superior à corrente máxima do circuito. Considere que a ducha deve ser ligada em 220 volts, então vai estar ligada a uma DDP de 220 volts. E que toda a energia é dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica transferida para a água. Essa informação aqui certamente é importante. Então, a energia é dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica transferida para a água. E a água apresenta um calor específico de 4,2 joules por grama vezes graus Celsius e uma densidade de 1000 gramas por litro. O disjuntor adequado para a proteção dessa ducha é especificado por e ele dá as alternativas. Temos aqui alguns dados da questão, com exceção dos que estão na tabela, que é a DDP de 220 volts. Aqui o chuveiro é ligado. O calor específico da água de 4,2 Joule por grama vezes graus Celsius e a densidade de 1000 gramas por litro. Como a energia elétrica é completamente convertida em energia térmica, então temos que a energia elétrica, que eu vou representar por E, é igual a o calor transferido para a água, que eu vou chamar aqui de Q. Eu vou igualar os dois, uma vez que uma energia é convertida completamente na outra. Bem, a energia sabemos que é igual a potência vezes o intervalo de tempo a que o aparelho está ligado. No caso da energia elétrica, sabemos que a potência é igual a DDP vezes a corrente. Portanto, a energia vai ser igual a DDP vezes a corrente vezes o intervalo de tempo a que o aparelho é ligado. E o calor é igual a massa da água vezes o seu calor específico vezes a variação de temperatura que ocorre na água devido a essa transferência de energia. Igualando as duas equações anteriores, então temos essa terceira equação. Além disso, sabemos que a densidade, se a massa for distribuída de forma homogênea, é igual a massa dividido pelo volume. Ou seja, a massa é igual ao volume vezes a densidade. Portanto, temos que U vezes I vezes ΔT é igual a V, D, vezes C, vezes ΔT, em que o T maiúsculo representa a temperatura e o T minúsculo representa o tempo. Ou seja, ΔT é o intervalo de tempo em que o aparelho é ligado e o ΔT grande é a variação de temperatura da água. Mas note que nessa equação temos quase todos os dados da questão, com exceção da corrente, que vamos descobrir qual do intervalo de tempo a que o aparelho é ligado, e do volume. Então, estão 3 variáveis aqui, sendo que queremos encontrar somente a corrente. E além disso, tem um dado da questão que não está nessa equação, que é a vazão. Mas não tem nenhum problema, porque a partir do intervalo de tempo e do volume, conseguimos a vazão, uma vez que a vazão é volume por unidade de tempo, litros por minuto. Então temos que vazão, que eu vou representar por Z maiúsculo, é igual a volume dividido pelo intervalo de tempo, ΔT. Passando o ΔT para o outro lado da igualdade, nesse caso dividindo, vamos ter que o I é igual a V sobre ΔT vezes D vezes C vezes ΔT maiúsculo. Substituindo pela letra Z, que representa a vazão, vamos ter que a DDP vezes a corrente é igual a vazão vezes a densidade
vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Queremos saber qual é o valor da corrente. Então, temos que a corrente é igual a vazão vezes a densidade vezes o calor específico vezes a variação de temperatura dividido pela dTP-U. Bem, mas queremos descobrir qual é o valor máximo da corrente, porque quando descobrirmos, um dos valores alternativa vai ser aquele que vai ser imediatamente superior a esse valor máximo de corrente e que vai ser um múltiplo de 5 amperes. Porque se chegar nesse valor acima da corrente máxima, o disjuntor abre o circuito para protegê-lo. Bem, como todos os valores são constantes, para cada valor da vazão, você vai ter um valor máximo de variação de temperatura que vai corresponder à corrente máxima desse circuito. Bem, vamos utilizar o primeiro valor da vazão, que é de 3 litros por minuto. Note que a vazão está expressa em litros por minuto, mas minuto não é uma unidade de tempo no Sistema Internacional de Medida. E uma vez que as outras grandezas estão expressas em unidades do Sistema Internacional de Medidas, então precisamos converter de minutos para segundos para que o valor seja encontrado em amperes, que é a unidade do Sistema Internacional de Medidas para a corrente. E o litro? O litro não está no Sistema Internacional de Medidas porque 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Mas se fizermos a análise dimensional da vazão vezes a densidade, como está ali na equação, não é? Z vezes D, notamos que o volume se cancela, de maneira que não vai influenciar no valor da corrente e ficar numa unidade diferente de amperes. Então, se escolhermos a vazão Z igual a 3 litros por minuto, para converter para segundo, só basta dividir por 60. Então, vamos ter o quê? Z é igual a 3 dividido por 60, que é igual a 0,05 litros por segundo. Na situação em que a vazão é 0,05 litros por segundo, temos que a maior variação de temperatura é no modo superquente, que é de 30 graus Celsius. Substituindo os valores, então temos que a corrente máxima vai ser igual a 0,05 vezes 1000, ou 10 a terceira, vezes 4,2, vezes 30 dividido por 220. Então, a corrente máxima é de 28,6 amperes, aproximadamente. Mas a questão nos diz que a corrente nominal do disjuntor é igual ao múltiplo de 5 amperes, imediatamente superior à corrente máxima do circuito, que descobrimos que é 28,6 amperes. Então, o número que é imediatamente superior a 28,6 amperes e em um múltiplo de 5, 30, não é? Portanto, a alternativa correta é letra B.